Shalom, irmãos, os irmãos que estão aqui presentes, os irmãos que estão em suas casas. Então, hoje, finalmente, nós terminamos o livro, ou Carta de Atos dos Apóstolos, Atos dos Emissários. Então, nós vamos dar uma olhada no capítulo 28. Aí nós vamos só dar um recap rapidinho sobre o que aconteceu no último estudo. Então, aconteceu aquele naufrágio, né, onde Shaul Hachalia, o apóstolo Paulo, estava ali com Lucas e com vários presos num navio que vem a naufragar perto da ilha de Malta. Eu não vou nem entrar em detalhes, mas ali dá o relato do naufrágio, que é bastante rico, que nós vimos já na última vez. E aqueles homens que naufragaram, eles não sabem, eles nem sequer sabiam onde estavam, né? Onde que eles naufragaram, porque eles foram levados pelo vento até que bateram nas pedras, e aí eles nadaram ou se seguraram nos objetos ali do navio e chegaram a Malta. Então o versículo 1 de Atos 28 fala assim: então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade. Lucas faz esse relato, né, que aqueles bárbaros que habitavam naquela ilha, eles foram humanos, porque eles acenderam uma grande fogueira e recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E é interessante que há bastante ensino nisso, porque os bárbaros, a palavra bárbaros deriva do romano barbaroi, né, que se chamava, era o estrangeiro, era aquele forasteiro, a pessoa de fora, geralmente de uma cultura estranha, não muito civilizada, e eles eram conhecidos por serem cruéis, desumanos, mas esses mesmos bárbaros receberam eles bem, acolheram eles. Imagina você numa situação ali de naufrágio, ali, né, talvez quase nu ali, arrebentado, machucado, e eles foram acolhidos com uma fogueira, protegidos da chuva que vinha. Então eles... e nós temos a aprender com isso. Então vou usar um pouco eu creio que há sempre alguma alegoria ali, escondida no texto, e talvez o Senhor permitiu isso para que o povo de Deus, e ali tinha Paulo e Lucas representando o povo de Deus ali, para nós nunca entrarmos num lugar de soberba, sabendo que a chuva cai sobre justos e injustos. O ser humano e o usar de humanidade para com alguém trata da bondade e benevolência em relação aos semelhantes ou da compaixão, piedade em relação aos desfavorecidos. Nesse caso aqui, esses homens que eram protegidos por Deus, né, porque onde pisar a planta dos teus pés, ali será um lugar abençoado, e onde Paulo e Lucas estavam, eles estavam carregando o legado, carregando a vida de Deus, mas eles precisaram da ajuda de descrentes, homens descrentes ajudaram eles. Então isso nos coloca e nos ensina nós andarmos numa posição de humildade, né? Os prisioneiros desse navio recém-naufragado, perdão, foram ajudados por bárbaros. Assim, essa situação também nos ensina que, apesar do privilégio e posição de em Yeshua sermos feitos filhos do Rei do Universo, um dia poderemos precisar da ajuda de quem menos esperamos. Ok? Lembrando dessa frase de um pensador, um filósofo, Chesterton, ele falava assim: estamos todos num mesmo barco, em mar tempestuoso, e devemos uns aos outros uma terrível lealdade. E havendo Paulo, Shaul, ajuntado uma quantidade de gravetos e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Interessante também Paulo ali, como líder espiritual daquela tripulação, ele era um prisioneiro, mas logo a sua proeminência ali apareceu, porque ele deu conselhos ali ao comandante daquela embarcação, né? O comandante não ouviu e por isso que eles acabaram batendo nas pedras. Então ele acabou exercendo uma liderança ali, mas o líder, ele se mostra sempre um servo, né? Então ele vai lá, já pega os gravetos, começa a colocar no fogo, uma serpente como que acomete-lhe a mão, é o que fala o texto, então é provável que ela picou ele, né? Ele sacode essa serpente, né? E não sofre nenhum mal.
aqueles homens, quando veem isso, aqueles mesmos bárbaros, eles tinham ali alguma noção de justiça, então eles já pensaram, puxa, isso é um navio de prisioneiros, e o homem chega em terra, vem uma serpente e pica ele, então esse cara tem culpa no cartório, a justiça está acontecendo sobre a vida dele. Mas ele sacode a víbora e não sofre nenhum mal. Então, esses de Malta, eles esperam que viesse a inchar ou a cair morto, mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um deus, né? Então eles já interpretaram que, bom, então se não aconteceu nada, esse homem tem algo diferente aí, né? E dentro da lógica deles, ele era um tipo de deus, né? Um pensamento pagão, né? E nos chama a atenção também que Paulo, ele sacode essa víbora no fogo, né? Lembrei do Roxo falando ontem que a carne tem que ser queimada, né? Então, muitas vezes nós temos que fazer o que for possível, às vezes sacudir o inimigo que de alguma forma tentou ali, né? Há várias formas, a palavra nos ensina de nós escaparmos dos dardos inflamados do inimigo. Um deles é o escudo da fé, outro é resistir ao diabo, e muitas vezes nós temos declarar a verdade de Deus diante dele, mas ele vai lançar os seus dardos, né? Como o Shaul fala que nós não ignoramos os seus ardis, né? E próximo daquele lugar onde aconteceu essa situação, haviam algumas herdades, né, alguns terrenos ali, que pertenciam ao principal da ilha, e o nome dele era Públio, o qual recebeu, aquele povo, não sabemos se recebeu a todos, mas eu acredito que não, porque haviam 270 homens, se eu não me engano, entre prisioneiros, carcereiros e soldados, mas ele hospedou, nós sabemos que Paulo e Lucas, eles ficaram hospedados na casa deste homem, deste Públio, tá? Essas imagens que nós temos aí são imagens da ilha de Malta, onde existe uma caverna, porque eles ficaram nessa ilha durante 3 meses, né? Então, eles ficaram na casa do Públio 3 dias, mas no resto do tempo é possível, né, que Paulo, ou eles tenham ficado nessa, diz a tradição ali, que eles ficaram nessa caverna, onde até foi construída uma capela e feita uma estátua ali onde o apóstolo Paulo talvez tenha ficado. Então, próximo daquele lugar havia umas herdades, eles ficaram ali 3 dias na casa do Públio, e eles conquistaram graça diante desse homem também, né? E nós podemos tirar outro princípio ali, né? Que o entrar e sair diante dos homens depende de acharmos graça aos olhos do Senhor. Então, se nós achamos graça aos olhos do Senhor, muitas vezes o Senhor vai também nos dar graça diante dos homens, né? Shaul HaShaliach se humilhava constantemente diante da poderosa mão de Hashem, para que em tempo oportuno ele fosse também exaltado entre os homens, né? Não que essa era a motivação dele, mas isso de lambuja às vezes acontecia, como aconteceu aqui. Então esse homem deu 3 dias para ele ficar ali com ele, e o evangelho de alguma forma pôde entrar na vida desse homem e na vida dos demais habitantes dessa ilha, como nós veremos a seguir. Então a vida e sabedoria de Deus que Shaul levava para onde quer que fosse, o fez ser perseguido, mas também o fez ser honrado. E aconteceu que ele estava enfermo, quem estava enfermo? O pai de Públio, de febre e disenteria. Paulo foi ver esse homem, né, o pai de Públio, e havendo orado, impôs as mãos sobre ele e o curou. Então vieram mais pessoas daquela ilha e foram atraídos por essa história de que Shaul estava orando pelas pessoas, ou orou por esse homem, e ele também impôs a mão sobre mais pessoas e muitos foram sarados naquele lugar. E aí nós vemos que se cumpre o mandado de Yeshua na vida de Shaul, né? Como ele se cumpre. Em Marcos 16, 15 a 18, Yeshua fala: ide por todo mundo, pregai o evangelho, a boa nova a toda criatura. Esse ide, inclusive, o certo seria indo por todo mundo, né? Porque ali aqueles homens muitos estavam sendo dispersos, né? Então é um mandado, mas era indo. Porque eles estavam sempre indo, onde quer que fossem, eles anunciavam o Mashiach, né? E quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem, ou que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, que aconteceu com Shaul, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum.
e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E ali Shaul também pôde impor a mão sobre estes homens e muitos foram curados. Então, o Senhor operando de forma miraculosa, isso aconteceu naquele tempo e nós cremos que isso acontece hoje ainda. Ainda que existam visões, que nem tem uma visão cristã que se chama cessacionismo, e ela fala assim, que parte dos chamados dons do Espírito, apesar de terem sido de fundamental utilidade e importância nos primórdios da igreja, cessaram de existir ainda no período da igreja primitiva. E aí nós dizemos assim, que não há uma indicação disto na palavra de Deus, a não ser a própria experiência de teólogos que constataram a carência desses mesmos dons em seus respectivos meios. E a partir de então, em vez de buscarem mais ao Senhor por esses dons, eles formularam uma visão limitando até a ação de Deus, em cima de 1 Coríntios 12 e 13. Sempre é perigoso dizer com certeza o que a palavra não traz clareza. Certamente há pontos da história que Deus agiu de maneira especial, mas não há uma indicação na palavra de que esses dons cessaram. Há relatos diversos de como Deus continua a operar de forma milagrosa em todos os cantos do mundo, testificando a continuidade do livro de Atos. A instrução apostólica é que os discípulos busquem com zelo os melhores dons para a edificação pessoal e do corpo. Ali quando Shaul fala, ele fala assim, busquem com zelo os melhores dons, mas eu ainda vos mostrarei um caminho mais excelente. E aí ele começa a falar do amor. E aí muitos usam às vezes esse texto e falam, então agora eu estou no amor, eu não preciso dos dons. E na verdade uma coisa, elas são interrelacionais, elas não são autoexcludentes. Então, esses homens dessa ilha, eles distinguiram, fizeram distinção de Paulo, de Lucas, ali daqueles discípulos que estavam ali junto, e com muitas honras. Então eles proveram as coisas necessárias para eles continuarem a viagem. Então provavelmente ali já tinham passado uns 3 meses, então eles acharam graça aos olhos desses homens. Pela disposição de seus corações, desses malteses, desses chamados bárbaros, eles acabaram se mostrando uma boa terra para a semeadura das boas novas e da palavra de Deus. E apesar de talvez nós não ouvimos Paulo pregar em palavras, mas ele o fez em virtude e poder, arregimentando uma ilha inteira a reconhecer que Deus estava com eles. Então nós não sabemos se houve uma continuidade ali, ou o que se deu, mas o poder de Deus se manifestou naquele lugar. E aí nós temos que entender o que nós podemos aprender, porque Atos é um livro muito dinâmico. Ele é um livro que a história da expansão do Evangelho, ela fala de ousadia no espírito, de dinamismo, de um propósito com o qual aqueles homens andaram. E eu creio que nós podemos aprender também, como o Roche falou na minha casa esses dias, que Deus quer mais de nós do que termos uma doutrina correta, ouvirmos uma vez por semana na reunião da igreja ou da sinagoga. Mas vamos vir aqui, vamos para casa, e nós temos, puxa, agora eu estou na religião certa, agora eu estou em paz, estou em shalom, Mas Deus deseja que mais do que isso, que nós andemos em um relacionamento com Ele de maneira que encontremos nossa vocação, em Efésios que fala para que nós encontremos a nossa vocação, qual que é o nosso chamamento, isso é individual, que vai se manifestar no corpo e vai se manifestar também na sociedade, na família, a começar pela família, depois no corpo, depois na sociedade, para que possamos andar com o propósito de vida que o glorifique, estando sempre prontos para testemunhar a boa nova em Yeshua e podermos tocar outras pessoas com o amor de Deus. Três meses depois, partimos num navio de Alexandria. Então eles foram, ali no mapinha ali embaixo vocês podem ver, eles conseguiram partir de Malta, eles foram para Siracusa, então ali já é a Sicília, Malta é aquela ilha bem pequenininha ali embaixo, então eles partem para Sicília, para Siracusa, para Régio, depois para Puteoli. Em Puteoli, o Dr. David Stern ele fala que ali haviam muitos judeus naquele lugar.
O navio fica ali durante 7 dias e Paulo, Lucas e os demais conseguem se hospedar na casa de irmãos. Ali coloquei sem tornozeleira eletrônica. Realmente parece que eles têm bastante liberdade, mas eu acredito, como no relato embaixo nós vamos ver, que sempre havia soldados que eram enviados junto. Então eles não ficavam sozinhos, entregues a si mesmos, eles tinham soldados que iam com eles porque eles eram oficialmente prisioneiros, estavam indo para Roma para serem julgados ou para continuarem presos, né? Então, de Puteoli, eles vão para Roma. Shaul, ele toma muito ânimo porque ele fica sabendo já que tem irmãos que vão recebê-lo em Roma, né? Então, nós vemos Shaul também, a sua humanidade, no sentido da fragilidade do homem, porque ele falou, né, somos perplexos, atribulados, mas não desanimados. Então, que ele mantinha essa esperança no seu homem interior da salvação e de quem estava conduzindo ele. Mas como homem, ele sofria muito, estava cansado, provavelmente, né? Nós temos aquela imagem de Shaul de super-herói, e de fato ele era, né, um herói da fé, mas ele, como homem, ele padecia bastante e ele sempre confessa o consolo que ele tem quando ele está numa cidade. Tito chega e ele é muito consolado por essa visita. Então ele tem essa necessidade de comunhão, necessidade de ter outros irmãos que confessem a mesma fé que ele. Então ele toma ânimo em saber que alguns em Roma estão esperando ele. Chegando lá, o centurião entrega os presos para Paulo, entrega os presos, mas a Paulo lhe é permitido morar por conta, né? Então ele tem direito ali até a alugar uma casa ali com um soldado que guarda ele nessa casa. Então ele vai para uma prisão domiciliar, mais ou menos isso, né? E então, a partir do versículo 17 até o versículo 31, entra uma situação que é bastante especial, entre Shaul e a liderança judaica em Roma. Nós vemos Pedro falando com a liderança judaica, nós vemos Tiago, né, muitas vezes recebendo até hostilidades, mas agora Paulo ele encontra bastante liberdade para falar com a liderança judaica em Roma, que era a cidade mais importante do mundo, né? Então é um evento único na história, o que acontece ali, e do judaísmo messiânico. Então, Shaul HaShaliach, ele vai para aqueles que são seu próprio povo, né? Então, eu, por exemplo, a minha raiz é menonita, né? Então, eu sei que se eu for para São Paulo, por exemplo, tem os menonitas ali, eu sei que se eu chegar lá, eles vão me tratar muito bem, né? Vão me acolher. Ah, você é menonita? É filho de quem? Ah, é mesmo, né? E provavelmente eu acredito que isso acontecia com Paulo, né? Então, sempre as comunidades, elas são assim, em qualquer lugar que você vai, elas te acolhem, né? E principalmente se elas têm décadas juntos, né? E isso acontecia com os judeus. Então, Shaul, ele sempre aproveita para pregar a Boa Nova em Yeshua para o seu próprio povo, mas ele também se utiliza da irmandade, né? Ele fala que eu fui ver os meus irmãos judeus, né? Porque ele era um judeu, né? E viveu como judeu, e ele vai lá atrás deles. E depois de 3 dias em Roma, Shaul convoca os principais dos judeus. Os principais são quem? São os líderes. São as lideranças, né? Os principais das sinagogas. E Shaul, ele busca ali um entendimento com eles. Eu vou ler um trecho aqui do comentário de David Stern sobre isso. Com certeza, essa sessão de um dia, a qual grande número de líderes judeus locais da capital do mundo, né, Roma, compareceu para visitar o principal evangelista do mundo e ouvir sobre o judaísmo messiânico, deve ter sido singular na história mundial. O procedimento de Shaul com eles foi o mesmo adotado com o povo judeu de todos os lugares. Ele fez um apelo ao Tanar, ao chamado Antigo Testamento, ou Bíblia Hebraica, usando tanto a Torá de Moshe quanto os profetas para persuadi-los a respeito de Yeshua. Shaul pôde usar as escrituras livremente, uma vez que muitos dos líderes judeus as sabiam de cor. Mas o tópico central, e agora que eu chamo a atenção dos irmãos, o tópico central de Shaul era o reino de Deus. Quando ele está falando, ele fala assim:
3 dias depois, Shaul convocou uma reunião com os líderes judeus locais. Quando estes se reuniram, ele lhes disse: Irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra as tradições de nossos pais, fui feito prisioneiro em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar, porque eu não fiz nada que justifique a pena de morte. Quando, porém, os habitantes de Yehudá objetaram, fui forçado a apelar para o imperador. Não que eu tivesse uma acusação para fazer contra o meu povo. Por essa razão, pedi para vê-los e conversar com vocês, porque é pela esperança de Israel que tenho essas correntes me prendendo. E ele começa a falar, e aqueles homens, ao contrário do que nós pensamos, ou como muitas vezes receberam com alguma hostilidade, eles receberam com bom grado o que Shaul falou. E eles falaram assim: não recebemos nenhuma carta de Yehudá. Acho que é esse slide aqui. Não recebemos nenhuma carta a seu respeito, nem recebemos irmãos que dissessem mal de ti. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. A seita dos Nazarim, né, dos nazarenos, que eram os judeus crentes, e isso estava trazendo um rebuliço, né, por causa de Yeshua, em toda a comunidade judaica. Então, eles já tinham ouvido falar sobre isso, mas não tinham ouvido falar bem, mas eles queriam ouvir da parte dele. E então, eles marcaram um dia com Shaul, para que Shaul pudesse ser ouvido, né? Então, tem uma imagenzinha ali, o Paulo é aquele calvo ali, com a barba comprida, né? E daí tem um judeu tradicional ali. E como que eles estavam olhando talvez numa mesma direção, mas não olhando um para o outro. Mas ali naquele momento aqueles judeus param para ouvir a Paulo, né? Então Paulo pode falar olhando nos olhos e dar testemunho, né? E ele dá um testemunho cabal a respeito do reino de Deus, usando tanto a lei, a Torá de Moshe, quanto os profetas para persuadi-los a respeito de Yeshua. E isso está em Atos 28, 23. Então Paulo ele fala assim, nesse dia que eles marcaram. Então pensa, eles marcaram um dia na casa que Paulo morava, que ele alugou, e ele fica de manhã até a noite, até o anoitecer, explicando acerca do reino de Deus, né? E como Yeshua era a confirmação da promessa feita a Israel, e ele começa a falar pelo Tanar, pela Torá e pelos profetas, mostrando. Desde a manhã até o anoitecer, ele lhes explicou o assunto, dando testemunho cabal a respeito do reino de Deus e usando tanto a Torá de Moshe quanto os profetas para persuadi-los a respeito de Yeshua. Alguns foram convencidos pelo que ele disse, mas outros se recusaram a crer. Nós já vamos falar sobre esses que creram e sobre esses que não creram, mas interessante acerca do que ele fala sobre o reino, que ele usa o termo, dando testemunho, Lucas usa o termo, dando testemunho cabal a respeito do reino de Deus, e o David Stern, ele fala assim, em 15:10N, cita-se um parágrafo da Mishnah, no qual os judeus são chamados a aceitar, olha só, o jugo do reino do céu. Um reconhecimento de quem Deus é, antes mesmo de aceitar o jugo do mitzvot, ou das mitzvot. Em vez de apresentar o evangelho como algo estranho ou superior ao judaísmo, Shaul discute um tópico bem conhecido de sua audiência, composta de líderes judeus. Seu objetivo é expandir a concepção que eles têm a respeito do judaísmo por meio do seu testemunho cabal. Shaul deve ter gasto horas explicando o que todo o Novo Testamento ensina, a saber, que a essa altura da história aceitar o jugo do reino do céu implica em aceitar todo o evangelho. O governo ativo e presente de Deus é expresso mediante a messianidade e o senhorio de Yeshua, a salvação que ele traz à humanidade e o aperfeiçoamento que ele traz à vida interior e ao comportamento visível dos crentes por meio da obra contínua do Espírito Santo, que é a santificação.
Então, ele estava querendo dizer aquilo que a Mishnah dizia estava acontecendo hoje, estava se cumprindo, né? Que era o jugo, que eles precisavam tomar o jugo do reino dos céus. Nós lembramos, lógico, das palavras de Yeshua, né? Tomai sobre vós o meu jugo, que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, que é o jugo do reino. Mas aqueles homens ouvem, aliás, não sei se tem mais, e alguns são convencidos. Então nós temos que entender a dimensão disso, que alguns líderes de sinagogas, alguns roches, né, alguns rabinos ali, são convencidos dessa verdade de Deus. Né? E não sei o quanto essa verdade penetra no coração deles, mas é muito possível que, então, a partir de então, o David Stern defende isso, que havia sinagogas messiânicas em Roma, a partir de então, porque foi realmente onde o judaísmo oficial, vamos dizer assim, ele mais foi uma boa terra para ouvir e receber a verdade de Deus. Outros se recusaram a crer. Né? E, então, muitos creram e outros não creram. E eles saíram de lá, só que eles saíram de lá, muitos saíram discutindo. E para esses, Shaul dirigiu a palavra, uma palavra dura. Ele fala em Atos 28, 25 em diante. Bem disse o Ruach HaKodesh, né, o Espírito do Santo, a seus pais por meio do profeta Isaías. Vai a este povo e dize, de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis, porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Então essas palavras estão ali em Isaías 6, a partir de 6:9. Né? Por quê? Porque Israel sofreu naquela época também, seguidos juízos, até que chegou a um ponto que o coração se endureceu de tal forma que não havia mais a possibilidade da techuvá, não havia mais a possibilidade do arrependimento. Né? Então Shaul, em um certo sentido, sobre esse grupo ali, daqueles que não creram, né? E Shaul estava exigente, né? Ele não era exigente, Shaul não era tão exigente ali quando ele vai no Areópago, né? É Aerópago ou Areópago? Eu sempre troco. Aerópago. Quando ele vai lá, tem Dionísio, Damares e um e outro gato pingado ali que se convertem. Ele não é muito exigente, já está no lucro. Mas entre os judeus, ele era exigente, porque essa é a nossa esperança. Né? Nós precisamos abraçar isso. Né? Então, em relação àqueles que não creram, ele foi duro. E ele decretou um juízo sobre aqueles. Né? Ainda que todo juízo ele está aí, e se houver arrependimento, né, nós podemos nos voltar ao Senhor, nos arrepender, né, e nós sabemos que nós vivemos tempos proféticos, e já vamos falar mais sobre isso, de como Deus está trabalhando agora com Israel. Aí eu queria... E aí Shaul, ele fala da parte dele, ele fala assim, seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios e eles a ouvirão. E agora eu vou ter que ler um trecho um pouquinho maior, aqui eu peço que os irmãos prestem atenção e tenham um pouco de atenção, assim, porque eu sei que às vezes a leitura cansa um pouco, mas é um texto interessante sobre isso, e ele diz respeito ao povo judeu, como ele é muitas vezes tratado e como a realidade de Deus é. Tá? Essa salvação de Deus, ela foi enviada aos gentios, aos goim, e eles a ouvirão, foi o que Paulo falou. A partir de 1:8, versículo Atos 1:8, vimos que um propósito, talvez o propósito principal do livro de Atos, foi o de mostrar que o Evangelho, a Boa Nova, se espalharia até os confins da terra e impregnaria os povos gentílicos. Né? Então, primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, Samaria e em todos os confins da terra. Então, a palavra de Deus ela impregnaria todos os povos, né? Mas começava em Jerusalém. Alguns cristãos foram além disso e afirmaram ter enxergado no livro de Atos que os judeus rejeitaram o evangelho. Assim Deus os rejeitou e virou-se para os gentios que receberam a mensagem com alegria. É um fato que a verdade de Deus e suas promessas tornaram-se acessíveis aos gentios de um jeito novo, em consequência do que Deus fez nos primeiros anos da comunidade messiânica. Né? O começo eram somente judeus e depois, a partir de Atos 8, Atos 9, que os gentios começam a entrar na fé. Pois foi decidido que os gentios não
precisavam tornar-se judeus para tornarem-se cristãos. Também é fato que um número substancial de gentios acreditou no Evangelho. Contudo, como acabamos de ver, os judeus continuaram aceitando Yeshua como Messias de Israel. Então, até o último capítulo de Atos, nós temos judeus recebendo o Messias de Israel. Até o exato momento em que as palavras desse versículo foram pronunciadas. Deus não rejeitou o povo judeu como se ele não fosse digno da boa nova. Pelo contrário. Alguns argumentam que a destruição de Jerusalém no ano 70 encerrou a era de relacionamento de Deus com os judeus e que Roma, a capital mundial dos gentios, seria o novo centro para a propagação da verdade de Deus. O fato de o livro de Atos começar em Jerusalém e terminar em Roma é citado como evidência disso. Certamente, Roma tornou-se o principal centro da maior denominação cristã, a Igreja Católica Romana. E assim permanece, né? Institucionalmente, oficialmente, é assim. Mas Jerusalém nunca deixou de ser a cidade santa, formosa, de sítio e alegria de toda a terra. Salmo 48, 3. Né? Jerusalém ficou sumida do mapa, né? Até 1948, né? E são verdades que nós estamos podendo viver nesse último século, né? Do Senhor retomando não, mas o povo de Deus sendo restaurado, né? E Jerusalém sendo restaurado, Israel sendo restaurado. Então a teologia precisou o quê? Dar lugar novamente a Jerusalém, né? Precisou dar lugar novamente a Israel. Jerusalém é reverenciada por 3 religiões monoteístas. Agora, após ser pisoteada pelos gentios durante 1897 anos, está em Lucas 21, fala, né, que Jerusalém seria pisada pelos gentios, ela finalmente está de novo nas mãos do povo judeu, desde 67. Né, aqui ele está citando a Guerra dos 6 Dias. E com o aparente cumprimento da profecia de Yeshua a esse respeito, Lucas 21, 24, que é exatamente que Jerusalém seria pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se cumprisse. No mínimo, deve estar claro para todos que Deus continua a sua obra ao povo judeu. Então, a perspectiva adequada a isso é que o evangelho deveria sair dos limites de Jerusalém, sair dos judeus para os gentios, no sentido de passar bastão para eles também, para Roma e para além. Esta era uma nova obra de Deus, embora não sem antecedentes, já que os judeus vinham fazendo prosélitos também durante séculos. Essa mensagem chocou muitos judeus. Né? Até os discípulos, os apóstolos, quando Deus estava operando entre os gentios e estava operando milagres, eles falaram, puxa, Deus é com eles também, vamos ver o que está acontecendo. Né? Então eles sempre, como nós vimos nos estudos, sempre estavam mandando gente ali entre dos apóstolos para ver, o que está acontecendo, vamos averiguar, vamos ver se Deus está ali, e Deus estava, né? Essa mensagem chocou muitos judeus e alguns judeus de hoje em dia ainda menosprezam o cristianismo como uma religião fácil, não merecedora do crédito do judaico. É por isso que foi necessário que o livro mais extenso do Novo Testamento, que é o livro de Atos, tratasse dessa questão. E a resposta do livro de Atos é que, apesar da resistência de alguns judeus, Deus está levando sua verdade aos gentios e eles estão sendo incluídos no povo de Deus sem a conversão ao judaísmo. No entanto, os judeus não são menos povo de Deus. Porque, nós citamos Romanos 11, 28 e 29, quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, porque os presentes gratuitos de Deus e seu chamado são irrevogáveis. Tá? Romanos 11, 28 e 29. Então, Paulo fica 2 anos inteiros na sua própria habitação, nessa habitação que ele alugou, né, assim termina o livro de Atos, e ele recebe todos quantos vinham vê-lo. É muito provável, tá, que esses homens com os quais Paulo conversou, Shaul conversou, que eram as lideranças judaicas, aqueles que creram voltaram mais vezes para falar com ele, e por isso existe essa, nós não podemos chamar de evidência, mas essa suposição de que houve mais sinagogas judaico-messiânicas, especialmente em Roma. E ele recebia todos quantos vinham vê-lo. É interessante essa condição de Shaul, era um mestre, as pessoas vinham à casa dele, ele ensinava, né? Ele conseguiu essa condição um pouquinho mais tranquila nesse tempo, né? Deus dá até um descanso para ele, para que ele possa ensinar. Então ele comeu muito feijão com arroz para poder estar nessa situação, né? Hoje muitos querem se fazer líderes
né, vira youtuber e começa a ensinar pelo YouTube, não está nem congregando, né, pode falar ali algumas verdades, né, e essa condição de tranquilidade no ensino, assim, ela parece não combinar muito com a verdade de Deus, né, ela precisa ter um respaldo de mais elementos. Então, Shaul ele ficou nessa casa pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, a Yeshua HaMashiach, sem impedimento algum, né? Então ele estava fazendo o que ele mais gostava de fazer, o que ele queria fazer, né? Mas é interessante que Romanos, apesar de ter, o livro de Atos ele terminar assim, né? Ele fala, aconteceram coisas depois disso ainda, né? Então depois Paulo é preso e depois ele escreve cartas de dentro da prisão, ele escreve Filipenses, Efésios, Colossenses, né? Então não há consenso entre os estudiosos se Paulo chegou a ser libertado. Ele escreveu, alguns acreditam que em algum momento ele chegou à Espanha, era o seu desejo, ali em Romanos 15, 24 relata, né? Isso implica que ele foi libertado ou liberto ao menos uma vez. Talvez ele tenha visitado congregações na Grécia e Ásia Menor. Depois da segunda prisão, ele teria escrito sua última carta, que seria a 2 Timóteo, na qual ele parece antecipar a sua execução. É onde ele fala, que é aquele versículo, muitas vezes, que quando um servo de Deus volta para Deus, então você coloca aquele versículo, né? Combati o bom combate, terminei a carreira e mantive a fé. Então essas eram as palavras de alguém que estava prestes a ser executado, né? E a tradição diz que ele foi executado em Roma entre 64 e 68. Então aqui nós estávamos tratando do ano 54 até 58, então lá por uns 10 anos depois é que ele foi executado. Então é possível que ele tenha feito coisas ainda fora da prisão, até porque ele tinha uma condição mais tranquila aqui, né, nessa casa, onde ele alugou. Ok? E aí nós finalizamos o livro de Atos.